Saravá a todos os orixás. Oi, salve Umbanda, vamos saudar as 7 linhas dos orixás. A força de Exu. Então eu vou pedir para que todos aí encontrem uma posição confortável. Feche os olhos. Tome uma respiração bem profunda. O máximo que você conseguir. Ao exalar lentamente, vai relaxar. Aproveite essa energia que vem da terra. Tome mais uma respiração bem profunda. Relaxe o pescoço, relaxe os ombros. E tome mais uma respiração bem profunda. Ao exalar lentamente, relaxe os seus pensamentos. Deixe que eles venham e que eles vão. Relaxe o seu rosto, seus olhos e seus lábios. Tome mais uma respiração bem profunda. Relaxe seus braços, mãos, seu tórax. Tome mais uma respiração bem profunda. Relaxe o seu abdômen, suas pernas, seus pés. E se houver alguma parte que tem, vai relaxando. Enquanto eu vou indo esse relaxamento, na força de Exu Orixá. Tome mais uma respiração. Eu vou pedir para que nós, nesse momento, vamos formar a nossa egrégora, mas eu vou pedir para que todos, nesse momento, esteja no pensamento descalço, para que a energia ela possa conduzir todos nós. Tome mais uma respiração e vamos formando a nossa egrégora, cada um no seu tempo, da sua forma e com seus pensamentos. Tome mais uma respiração e com a nossa egrégora formada, vou pedir para que vocês visualizem várias luzes, as 7 cores da Umbanda, se tornando luzes de pleno movimento em torno da nossa egrégora. Deixe que essas luzes passem por você, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima. Como cada luz, cada movimento pudesse completar o que você está precisando nesse momento. Com mais uma respiração. E sinta a energia. Sinta essa grande energia. E Exu. Respire essa energia. Deixe que ela possa percorrer todo o seu corpo, dos pés à cabeça. Eu vou pedir para que você, nesse momento, comece a agradecer Exu, Orixá, e agradeça o seu guardião, ou a sua guardiã, que nesse momento se faz presente para ainda aumentar ainda mais essa energia. Tome uma respiração bem profunda. Sinta eles atuando nesse momento na sua proteção, no seu direcionamento, nas suas escolhas. Quantas vezes você se viu em uma encruzilhada? Qual o caminho a seguir se não fosse a ajuda desses guardiões? Quantas ciladas apareceu na sua vida? Uma respiração bem profunda. E esses guardiões estavam lá para te direcionar e proteger.
Esses guardiões sabem todos os nossos erros, todas as nossas fraquezas, e eles estão presentes a todo momento, nos auxiliando, nos ajudando, e muitas vezes nós deixamos passar despercebido. Tome uma respiração bem profunda e sinta que eles podem estar presentes e estão presentes, não só nos momentos fáceis, mas principalmente nos momentos mais difíceis. Essa pequena percepção. Pedir ajuda, só pedir direcionamento. Respire profundamente. Ele sabe a nossa pura essência e não tem como nós nos enganar, quanto menos enganá-los. Muitas vezes pedimos ajudas e proteções, e muitas vezes somos ouvidos e direcionados o que fazer. Então, eu vou pedir que você respire profundamente, deixando que essas luzes que você visualizou no começo estejam presentes, não só na aula de hoje, mas durante toda essa semana, e que elas se possam fazer presente todas as vezes que você precisar. E essa energia permaneça dessa forma, subindo pelos seus pés e percorrendo o seu corpo todo. Mas hoje eu peço que você agradeça do fundo do seu coração a Exu Orixá, ao seu Exu guardião, ou a sua pombagira guardiã, que estão te protegendo e vão continuar. Tome uma respiração bem profunda. E eu vou pedir que vocês permaneçam com os olhos fechados, sentindo essa essência, essa energia, enquanto o Rogério faz a nossa abertura e a nossa oração. Laro Eixo. E ainda diante dessa egrégora, diante dessa proteção dos nossos queridos amigos mais próximos de nós, senhores Exus, senhoras Pombagiras e Exu Orixá, aquele que gera o movimento, aquele que traz a proteção, aquele que nos coloca diante dos bons caminhos e nos livra de todos os males. Pedimos a eles, a toda a sua falange trabalhadora, assim como rogamos também a Pai João da Mata, todos os seus trabalhadores falangeiros, que a partir do momento que nós iniciamos essa aula e esse relaxamento, que ele também nos traga o discernimento, o controle emocional, para que a gente possa lidar com as mais diversas situações da vida. Que o seu João da Mata, nesta noite, juntamente com seus trabalhadores, traga a luz necessária para o nosso entendimento, para o nosso discernimento, para que a gente possa galgar um pequeno degrau do nosso crescimento moral. E pedimos a linha do Oriente, através de São João Batista, de José de Arimateia,
de Dr. Bezerra de Menezes, de todos os médicos e enfermeiros do espaço, que possam trazer a sua bênção e a sua graça, a cura, para a nossa irmãzinha Maria Neide, que nessa noite não pôde estar conosco. Ela está com uma gripe muito forte, não que ela possa repousar, mas para que ela possa receber a nossa energia, a nossa luz, as nossas intenções de melhora, para que ela esteja assistida nesse instante por toda essa corrente médica espiritual, ao qual também pedimos que se estenda a nossa querida irmã Altina, para que ela possa receber o bálsamo da paz, da tranquilidade. E também estendemos ao nosso irmãozinho de corrente todas as intenções de cura dos seus males físicos, mentais ou espirituais, mas do nosso irmão Kiko, um trabalhador nosso lá da casa, que ele também possa ser abraçado, que ele possa ser orientado por essa espiritualidade, a fim de que ele possa se restabelecer e estar bem. E pedimos permissão ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amados orixás, a nosso Pai Oxalá e a Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Deus Olorum, permissão para iniciar os nossos estudos dessa noite, protegidos e amparados pelos nossos guardiões e guardiãs. Que assim seja e assim será. Tomem uma respiração bem profunda, puxem o ar pelo nariz, solte lentamente pela boca, relaxe o seu corpo, movimente os seus pés, movimente as pernas, isso. Movimente o dedo das mãos, movimente os braços, lentamente movimente seu pescoço para a esquerda, para a direita, abra os seus olhos e retorne para o aqui e para o agora. Muito bem, muito bem. Boa noite a todos que entraram aqui depois, a Beatriz, a Camila, tem vários aqui, Daniel, enfim, sintam-se todos aí abraçados, amparados aí pela espiritualidade, a Carolina que também entrou, a Maiara, a Márcia Ferezinha, enfim, todos aí sintam-se abraçados, viu? Pietro, Sérgio, Felipe, muito bem, muito bem. Vamos lá, deixa eu parar aqui, muito bem. Vamos iniciar aqui os nossos estudos dessa noite. Aliás, estava morrendo de saudades, hein, meu? Ficamos 15 dias aí sem falar, sem ter o contato, né? A gente sente saudade mesmo, sente falta, viu? Mas estamos aí novamente todos juntos. Só para a gente não perder a sequência, né? Nessa parte do estudo que a gente está do módulo 3, que é a parte 2 da doutrina da Umbanda, a gente começou a falar ali atrás sobre a reencarnação e a evolução espiritual. Então, falamos da importância, né, que é o principal foco da nossa doutrina espiritualista e de todas, né? Essa possibilidade de reencarnação, que é uma dádiva, né? Como se Deus olhasse para nós e falasse, olha, vocês vão melhorar, eu acredito em cada um de vocês, e nos desse sempre a possibilidade da reencarnação, para que a gente possa fazer os nossos ajustes do passado, melhorando o nosso presente, criando um futuro, uma eternidade cada vez mais melhorada do ponto de vista moral, né? Uma evolução cada vez maior, moralmente dizendo,
para que a gente possa auxiliar sempre outros irmãos. Então, passamos por esse processo, falamos bastante desse processo reencarnatório, depois entramos na questão do livre-arbítrio, e aí uma coisa liga na outra. O nosso livre-arbítrio ele é respeitado justamente para que a gente possa exercer as nossas convicções morais, boas ou ruins. E que ela, inevitavelmente, ela adianta ou ela pode atrasar a nossa reencarnação. Mas, acima de tudo, o livre-arbítrio, ele acaba ligando no terceiro tema que nós falamos, que era da lei de ação e reação, da causa e efeito. O livre-arbítrio nós temos para fazer aquilo que desejamos, né, e entendemos que deve ser realizado, a ação deve ser feita naquele momento, através do livre-arbítrio, mas, seja qual ação você tomar, você tem a lei da causa e efeito. Se é uma ação boa, se é um pensamento bom, naturalmente você atrai coisas boas ao seu redor, dentro da sua evolução moral e tudo mais. Mas se for coisas ruins, da mesma forma, inevitavelmente você, pela lei da causa e efeito, você vai adquirir, você vai absorver, né? E aí entra em mesmo ciclo, né? Aí você tem o processo reencarnatório, onde você continua tendo livre-arbítrio, age da forma que você agiu e cai na lei da ação e reação, causa e efeito. Aí você tem a reencarnação, é um eterno, vamos dizer assim, aprendizado, até que a gente alcance uma elevação e um desenvolvimento, uma melhora moral, para que a gente não passe mais pelo ciclo reencarnatório, pelo menos no nosso planeta aqui, que é de prova e expiação. Que a gente possa evoluir, continuar evoluindo de outra forma, ou vir por uma obra assistencial, para que a gente possa ajudar, né, a outros espíritos aqui na Terra a evoluírem também. Então o objetivo é esse, né? O objetivo é nós estarmos cada vez melhores, moralmente dizendo, para que em algum momento a gente saia, não precise mais reencarnar neste planeta, que a gente possa reencarnar em outros planetas, né? Saia da prova e expiação, ou, como alguns estão dizendo, que a gente está entrando numa era de regeneração, mas, de qualquer forma, saia desse processo e vá para um outro processo melhor. Essa é a intenção de nós melhorarmos moralmente a cada reencarnação. Ok, eu tenho a reencarnação, eu tenho o livre-arbítrio, mas eu tenho a lei da causa e efeito. Só que existe uma outra situação que envolve tudo isso também, as minhas ações e os meus pensamentos. Que é, aí sim, agora nós vamos falar aqui, para aqueles que já são trabalhadores de terreiros, ou para aqueles que não são trabalhadores de terreiros, mas são médiuns por natureza. E eu já falei lá atrás, todos nós somos médiuns, porque a partir do momento que você atrai que energias externas modificam o seu estado emocional, modificam o seu estado espiritual, lógico que você é médium. E todos nós somos. Uns mais, outros menos, mas todos nós somos afetados, direto ou indiretamente, por ações externas. Isso nos torna médiuns. Aí você vai ter as mais variadas formas de mediunidade, mas todos somos médiuns. Muito bem, e o que é que vai causar isso? Então eu tenho o livre-arbítrio, eu tenho a reencarnação, eu tenho a causa e efeito, mas tudo isso eu tenho que ter alguma coisa ao meu redor que possa me impulsionar ou me colocar para baixo. E o que é? É a lei das afinidades espirituais. Baseado no que eu sou, no que eu faço, no que eu ajo, no que eu penso, eu crio afinidade espiritual. Não é assim no nosso dia a dia? Por exemplo, a minha empresa, ela trabalha com o sistema metroferroviário, parte de engenharia. Ora, eu vou ter afinidade com engenheiros, eu vou ter afinidade com outras empresas do setor.
Eu vou ter afinidade com fornecedores de equipamentos daquilo que eu trabalho, correto? É uma afinidade. Por quê? Porque eu exerço aquilo, eu faço, eu trabalho com aquilo. O Jorge tem a gráfica, então, naturalmente, ele vai ter lá afinidades com esse setor gráfico. Aquele que trabalha com transporte, então isso é uma afinidade. É uma afinidade. Aonde ele estiver, que ele pensar e falar sobre isso, e tiver mais pessoas naquele meio, cria-se naturalmente uma afinidade. E a gente sabe falar a mesma língua. A Patrícia, por exemplo, é dentista, aonde ela vai, que está no meio dela, afinidade. Por quê? Porque eu vou falar de tal tratamento, o outro já vai saber, tal. Cria-se uma afinidade. Muito bem. Então, essa lei da afinidade espiritual, ela determina tudo que está ao nosso redor. Seja perfeitamente, vamos dizer assim, conforme a energia que você vai emanar. Aquilo que você pensa, aquilo que você age, ela vai permear aquilo. Então, podem ser situações que te acontecem, circunstâncias aí, sei lá, que você vai viver, ou até mesmo espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, eu dei o exemplo aqui de encarnados. Ótimo, eu trabalho nesse setor, o Jorge nesse, a Iris naquele, o Paulo no outro, o Hugo em tal, a Irene em tal. Tudo bem, cada um dentro do seu métier ali consegue ter afinidades com aquelas pessoas das quais se comunica. Então, eu estou trazendo aqui uma situação, uma situação que acontece no dia a dia com a gente. E entre encarnados. Entre encarnados. Tá certo? Mas essa mesma lógica eu vou levar para o plano espiritual. O que eu pensar, como eu vou agir no dia a dia, o que eu verbalizo, cria-se, tem um eco. E esse eco ele vai atraindo a afinidade daquilo que eu penso, daquilo que eu falo, daquilo que eu vou agir. Vai atrair. Ah, mas não, pelo amor de Deus, mas eu rezo, eu firmo. Tudo bem. Você pode firmar vela, pode fazer oferenda, pode rezar na hora que acordar, rezar na hora que dormir, sem problema nenhum. Ah, mas eu agradeço, eu sei. Ah, mas olha, eu ajudo as pessoas, eu sei. Mas o problema não é enquanto você está fazendo isso. O problema é quando você não está fazendo tudo isso. Porque seus pensamentos são lá para baixo, é uma autodestruição, é uma baixa autoestima, é ficar se martirizando, ficar ansioso, ficar... Tudo que vocês podem imaginar que for negativo é essa atração espiritual, é essa afinidade espiritual que você vai trazer para perto de você. Essa também é uma lei. A lei das afinidades. E nós temos que ter o discernimento e entender que não basta apenas as ações. As ações elas são muito importantes, mas elas são pontuais. Eu faço uma oferenda agora, fico 2 horas ali fazendo oferenda, com o meu pensamento elevado. Realmente, naquele momento eu vou estar bem. Mas se eu saio de lá, estou indo com o meu carro, no primeiro cara que me fecha, eu já xingo o cara, falo, acabou, cara. Tudo aquilo que eu me levei já foi pro buraco, E o que é que eu vou atrair? Os zombeteiros que adoram uma confusão dessa. Adoram. E já vai grudar ali em você. Mas e os meus espíritos que eu estavam ali tão bem? Não, você caiu tão para baixo que agora eles não conseguem nem chegar perto de você. E você abriu a porta para que aqueles indesejados entrassem. Então, os seus estão perto. É que você se distanciou demais deles e agora eles não conseguem te dar o suporte necessário. É você que vai ter que sair. Então, para que a gente possa entender, assim, todo ser vivente,
encarnado, ele vai emanar uma determinada energia. E se esta energia for boa, naturalmente vai atrair para si situações, circunstâncias e pessoas boas. Do contrário, naturalmente vai receber situações, circunstâncias e pessoas ruins. Naturalmente isso vai acontecer. Não tem como fazer. É uma lei. É uma lei. Para que a gente possa entender um pouco melhor isso daí, como funciona, é importante a gente compreender como a energia de um ser pode ser diferente, né, uma das outras. E o que causa essa diferença, né? Então, como é construída esta energia? Como que a gente se constrói esse entendimento energético onde semelhante vai atrair o semelhante? Nós somos a somatória de tudo que nós pensamos, de tudo que nós falamos e de tudo que nós agimos. É uma somatória. Por isso que eu disse que uma ação, às vezes, isolada, que você fez 1 hora naquele dia, ou meia hora que você rezou, a hora que você acordou, meia hora antes de dormir, são 2 horas. Mais 1 hora que você, eventualmente, tenha feito alguma coisa boa, são 2 horas em 24. O que adianta você ter feito 2 horas de coisas boas, bacanas, legais, e as outras 22 horas você foi terrível? Se nós somos uma somatória, é tudo. Então, somos essa somatória de tudo que pensamos, de tudo aquilo que falamos, de tudo aquilo que nós agimos. Se no resultado final nós encontrarmos mais positividade que negatividade, ótimo, estaremos lá emanando energias positivas e naturalmente atraindo afinidades, tendo afinidades espirituais com energias positivas, com espíritos bons. Mas o oposto, ele também é verdadeiro. Então, lembrem-se, somos o cálculo de energia que a gente emana. É uma energia de uma somatória durante o dia. Não somos, são raríssimas as pessoas, raríssimas, gente. Então, eu estou falando aqui de um Divaldo, de um Chico Xavier. Quem mais? Madre Teresa, né, de Calcutá. Vamos lá, 3 eu consegui achar até agora. Gandhi, 4. Vamos pegar da nossa era aqui, né? Quem mais? Eu citei os 4 aqui, vai. Esses, eu posso dizer para vocês, são pessoas que possivelmente 24 horas dos seus dias era de pensamentos bons. Agiam para o bem, falavam, proferiam palavras de bem, pensavam coisas boas. 4 em 8 bilhões. E está tudo certo, não tem problema. Nós realmente não conseguimos pensar 24 horas por dia sendo bons, emanando energia. Pô, quem me dera ser tudo isso? Quem me dera? Mas eu não consigo, eu, Rogério, não consigo. Deixa eu só liberar aqui a entrada de uma pessoa, peraí. Opa. Tinha a Tatiane aqui. Muito bem. Então, eu, Rogério, eu não consigo. Possivelmente, a maioria de vocês também não consegue, porque a gente lida com tantas situações durante o dia. Somos aborrecidos muitas vezes, né? Que nem eu falei do trânsito. Mas é importante que, a partir de hoje, a gente tenha essa consciência que o resultado final da nossa energia que a gente emana é a somatória de tudo que a gente faz. E no final do dia, a gente tem que tentar pôr aí numa balança, tentar colocar numa balança que agimos melhor. Olha, tá aqui, bom, acho que 60%, 70% aí do meu dia foram de bons pensamentos, de palavras boas proferidas, de ações executáveis bacanas. Pô, isso aí me coloca numa afinidade espiritual melhor.
Caroline, diga. Quando eu estava fazendo a minha coroação, né? Na época que eu estava fazendo, o meu pai sempre falava, né? Meu pai de santo, sempre falava que assim, o baixo astral tá ali esperando só uma brechinha, né? Então é constante. A gente que é médium, né? Infelizmente ou felizmente, a gente sofre ataque constantemente, né? E tem que estar sempre vigiar, orar e vigiar, né? Como sempre a minha avó falava, né? Então, sempre prestando atenção, porque é muito fácil você julgar o próximo, você errar, né? Porque somos Claro. seres humanos, estamos aqui para evoluir, né? Mas é muito mais fácil você xingar alguém, né, do que pensar, poxa, não, calma, o que será, né, que está acontecendo? Será que eu posso fazer algo para ajudar? Porque, assim, não, acho que não só na espiritualidade, né, mas o errado é mais fácil, né? Então, as coisas que quando é muito fácil, né, o santo desconfia. Então, acredito que essa parte do pensamento, tudo é muito difícil. Ainda mais nos Sim, dias de hoje, que a gente tem muito internet, tem muita influência da parte externa, né? Então, eu acredito que é muito difícil. É uma coisa, eu vou. Igual você falou, não tem como você pensar positivo o dia inteiro, tá ali naquela constante vibração, né, altíssima ali. É muito difícil, porque no nosso dia a dia mesmo é tudo para tirar a gente do sério, é tudo para tirar a gente ali do nosso ponto de equilíbrio, né? sem dúvida. E eu vou dizer mais, Caroline, assim, eu ouvi um rapaz comentando hoje que era a mais pura verdade. É muito... Ser bom, ou fazer o bem, ou estar bem, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Podem acreditar, dá trabalho mesmo. Sabe por quê? Porque você tem que abrir mão de muita coisa que você não quer, às vezes. E dá trabalho ser bom, gente. Numa terra onde, infelizmente, nós somos a todo momento bombardeados por notícias, por tantas coisas ruins. Dá trabalho. Dá trabalho. Cansa, meu. Às vezes você pega lá uma notícia que você lê e fala, meu Deus do céu, não é possível que o ser humano está agindo dessa forma. Ou seja, já te colocou lá para baixo. Né? Então dá trabalho, porque a gente é muito mais bombardeado pelo negativo do que pelo positivo. Não tenha dúvida. Então é mais fácil a gente emanar a energia negativa e da raiva, né, da angústia, do que for, do que pensar e trabalhar e pensar coisas boas, né? E não só, né, o pensamento, mas também na fala, na Tudo, música que a gente escuta, tudo, tudo. tudo tem essa energia você falou, é muito mais fácil, né, que todo momento a gente está bombardeado ali, rede social. Eu nem assisto jornal mais, que o jornal só falta pingar sangue da televisão, né? É É verdade. só coisa ruim, só coisa ruim. Então, eu acho que o que a gente puder evitar que dê aquele gatilho para aquilo ali que vai vai prejudicar a gente, vai diminuir a nossa frequência vibratória, que der para evitar, vamos evitar, né? Com certeza, com toda certeza. Então é isso, né? Você vê que não é fácil a gente se manter e para ter, e principalmente para que a gente possa ter essa afinidade espiritual. Fora isso, é importante que a gente Rogério, pense... Oi, um minutinho. O pessoal, tem duas pessoas lá no WhatsApp que não estão conseguindo entrar. Ah, não, peraí. Será que estão aí na porta? Estão na Vamos porta. ver, peraí. Bate na porta. Pedir para tentar novamente. Peraí, entrei novamente, também coloquei aqui. A Simone, mas até agora não me apareceu. Estou de olho aqui. Se aparecer, eu já incluo aqui, tá bom? Fora essa questão, né, que nós falamos da somatória daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala e da forma que a gente age, as experiências, isso é importante que vocês tenham em mente, as experiências acumuladas nesta encarnação e nas encarnações anteriores também vão determinar situações no momento presente da sua encarnação. O fato de nós, eventualmente, nesta existência atual, gostarmos de esporte ou não,
eu gosto apenas de estudar, gosto muito de estudar. Tem outros que se sentem muito bem no meio de pessoas mais abastadas, da riqueza. Tem outros que se sentem muito mal. Tem outros que toleram mais, sei lá, pequenos delitos. Tem outros que não toleram de forma alguma. Tem outros que, né, preferem a pena de morte. Tem outros que não. Tudo isso parte do que nós temos hoje, pensamos e agimos, parte disso também vem de experiências acumuladas. E tudo que você fizer aqui também, nessa atual reencarnação, você vai levar para a próxima. Você vai levar para a próxima. Então, por isso que é importante nós termos a autocrítica, a autoanálise, para saber se algumas convicções que a gente traz tão forte, se são coerentes com a questão do progresso moral ou não. E aqui eu não estou falando, esquece aqui, eu estou dizendo do ponto de vista espiritualista, seja você kardecista, umbandista, candomblessista, porque todos nós pensamos iguais quando falamos de espiritualidade. Então, olha como não é uma tarefa fácil, porque se não bastasse eu tenho que lidar com as minhas dores atuais aqui, com os meus pensamentos atuais, com a minha forma de falar, de agir, ainda eu tenho que policiar aquilo que está inerente a mim, que é meio que uma vontade, alguma coisa, porque eu já trago de outras experiências, e talvez não sejam boas. E eu tenho que tentar melhorar isso. Então, percebe que quando a gente ouve alguns sacerdotes, sacerdotisas, padres, então, quando eles falam assim, olha, você não está aqui a passeio, nós não estamos aqui a passeio. Não estamos. Nós não viemos aqui só para fazer um 70 aninho aqui de curtir aí a vida e vamos embora. Não, completamente. Ninguém está aqui a rolê. Nós estamos aqui para nos trabalhar, para corrigir erros atuais e erros do passado, evoluir moralmente, melhorar moralmente aqui agora e avaliar coisas que a gente traz de forma meio intrínseca. Pô, por que eu sou assim? Por que eu trago isso? Por isso que eu sempre falo que, olha, faça uma terapia, muito importante. A terapia te leva a te conhecer, peraí, né? É isso mesmo, então? Preciso melhorar, preciso reavaliar minhas crenças, preciso uma série de coisas, certo? Diga, Douglas. Rogério, uma coisa que quando você estava falando sobre o pensamento, né, um fator que acontece muito conosco é que a gente exige um julgamento sumário de determinadas ações, né, e isso atrapalha muito o nosso pensamento, a nossa faixa vibratória, porque quando a gente vê um crime, uma pessoa que cometeu um crime, ou mesmo aquela pessoa que fechou o carro, a gente às vezes fala assim, o cara me fechou, tomara que bata, ou mesmo, uma hora ele vai encontrar, né? Às vezes a gente nem fala que tomara, né? A gente não usa o termo, não vai bater, mas ele vai encontrar o que ele está procurando, né? Então a gente, em muitos momentos, a gente quer um julgamento que a gente verifique, né? O julgamento, a gente quer ver ali a coisa acontecendo. E às vezes as pessoas não estão preparadas para o ensinamento ainda, né? Minha filha ligou para mim falando assim, papai, eu vi uma simpatia, uma mandinga, que você anota o nome da pessoa na palma de São Jorge e bate a palma de São Jorge com o nome nela, né? Então o que você acha disso? Eu falei, filha, tudo na vida é ação e reação, e o que você está emanando de energia, não é naquela palma de São Jorge, para onde for, você vai receber, você vai dividir, né? O ódio é um veneno que você toma junto. Mas ela merece. Eu falei, filha, independente disso, de você ter esse comportamento, né? A intenção, ela vale muito mais do que qualquer coisa. Se você colocar numa palma de São Jorge, uma folha de papel, vai sair tudo do mesmo jeito, né?
E aí eu falei, por que você não emana coisas boas para ela? Para ela, pensa assim, pô, que a professora vai chegar bem, que ela tem uma boa noite de sono. Ah, papai, mas é difícil, ela é muito ruim. Então, as pessoas têm uma tendência, né, de querer um julgamento sumário e presenciar o julgamento. Quer sentar ali e ver a cadeira, o cara sendo eletrocutado, porque aí, ó, ele pagou, né? E às vezes a pessoa não está preparada para aquela lição, né? Então, Deus, em toda a sua sabedoria, na minha percepção, ele vai dar a lição no momento certo. Então, às vezes a gente acha que existe a iniquidade, mas não existe, né? Existe um estágio evolutivo no qual aquela pessoa, no momento certo, que ela vai tomar aquele remédio, vai entender por que está tomando. Porque se Deus não é um ser punitivo, né? Só porque você Sim. você tem que aprender e se desenvolver. Então, foi muito engraçado, porque ela, mas nem um pouquinho, eu falei, filha, se você quiser fazer, você tem todo o direito, né, de fazer. Mas aí eu falei para ela, falei, ó, pega o nome dela, põe dentro de uma água de coco e pensa positivo, que ela seja adocicada, que ela fique bem, que ela encontre a paz, né? E aí ela, aí ela começou a dar risada, dizendo, né, poxa, eu falei, pô, porque faz o contrário, né? Manda energia para que ela esteja bem, né? E aí depois ela até ligou e falou, papai, nós fizemos, nossa, ela chegou uma outra pessoa. Aí eu até brinquei, falei, não foi só o simples da água de coco, mas foi o pensamento de 4, 5, 10 alunos ali que desejaram, né, Sem dúvida. a ela, né? Então a gente exige muito, às vezes, em muitos momentos, a gente exige, quer ver o julgamento, a gente quer que as coisas aconteçam de uma maneira imediata. E não é, né? Não é assim a vida, né? Não. E assim, o nosso ego, na verdade, Douglas, ele não quer o julgamento. Ele quer a punição. Ele quer a punição. Então, você não tem julgamento. Você quer punir. Pronto, eu vou ser tirano, o meu ego. Por quê? Porque aquilo vai me satisfazer. Ver a pessoa que me deu a fechada, porque é uma forma carinhosa de dizer assim, ele vai encontrar o dele. É mesmo que eu estou falando, você vai se arrebentar. Eu só estou falando de forma carinhosa, cara. Mas o pensamento é o mesmo. Eu quero que você se esborrache. É assim. E é uma... Então, isso é importante. E quem pensa assim... Primeira coisa, não se julgue. Não se julgue, mas traga para a consciência. Poxa, realmente, eu sou assim. E eu me vejo, às vezes, em situações que eu paro e penso, não, para. Por quê? Porque lembra que nós falamos, eu tenho que ter o olhar que ali é um corpo, mas o que me interessa é o espírito que está ali dentro. A gente está no mesmo momento de reencarnação, mas talvez em condições morais diferentes, até pelas diversas situações da nossa sociedade, que não permite você, muitas vezes, ter uma visão de vida diferente de outras pessoas que não tiveram a mesma condição que você. Então, é muita coisa. Você percebe como é tantas coisas que a gente tem que olhar, né? É um macro de situações. Mas o mais importante é a gente trazer para a consciência. Porque quando a gente traz para a consciência, a gente vai continuar errando? Vai. Mas pelo menos aquilo fala, opa, putz, meu, não, para. Aí você vai falar, não, desculpa, amigo, vai, segue sua vida, pelo amor de Deus, né? Vai em paz, chegue bem em casa, porque você já corrigiu, falou, opa, legal, já ganha consciência. Isso é uma vitória. Isso é uma vitória. Então, e você vê que essa questão dela marcar... Eu escutei uma história, vou contar para vocês aqui, que é uma história real, tá? De um consulente para Exu. E a pessoa, ela estava assim, tudo dando muito errado na vida dela. E aí tem o outro lado dessa história que eu vou contar para vocês aqui agora. Estava dando tudo muito errado na vida dela. E ela passou por uma consulta, e era uma gira de Exu, e Exu, então, falou, o que é que você quer? Né? Porque é o livre-arbítrio, ele obedece, ele vai falar aquilo que você quer. Não estou bem, eu queria ver se você tem alguma coisa comigo, né? Se tem algum trabalho, alguma coisa feita, eu quero que você tire, quebre, porque eu não estou bem, as coisas estão dando tudo errado e tal. E aí o Exu foi lá, trabalhou, como se ele estivesse colocando a mão no chakra, assim, da pessoa, e tirou, falou, tá aqui, o presente está aqui que te deram. O que eu faço com isso? Devolvo? Aí a pessoa... porque ele falou assim, isso aqui não é teu. Devolvo ou não devolvo? Aí o cara, né, todo evoluído,
Não, por favor, claro que não. Por favor, leve isso para a luz, né? Vamos emanar bons pensamentos e tal. Muito bem. Exu pegou, atendeu. Aparentemente atendeu. Passa-se um tempo, cara de novo ruim, com as mesmas sensações, vida travada, ele volta na gira de Exu. Por favor, tem alguma coisa comigo? Tem uma demanda, porque eu passei, eu tinha melhorado e a coisa parece que voltou ao que era, tal. E mais uma vez ele vai lá, enfia a mão lá e tal, faz, manipula, tira e fala aqui, ó, tá aqui de novo. O que é que eu faço? Não é teu. Devolvo? Aí ele falou assim, eu queria que você me explicasse o porquê devolver. E Exu falou, porque ele simplesmente não é teu. Se ele não é teu, você não está desejando nada de mal a ninguém. Você só está devolvendo aquilo que não te pertence ao dono daquilo. E aí não tem maldade, gente. Não tem maldade. A gente tem que tomar cuidado e esses pontos, porque às vezes a gente quer colocar na luz as pessoas que não querem estar na luz, e vão nos atrapalhar. Quando a gente fala em devolver, é aquele negócio. Se alguém deixa um óculos aqui na minha mesa, o que é que eu vou fazer com esse óculos? Eu não vou devolver para o dono? Se alguém deixa um celular na sua mesa, que não é seu, você vai olhar, opa, de quem é esse celular aqui? Ó, não é isso. Trabalho demandado é a mesma coisa. Você só está devolvendo, não estou desejando mal de ninguém, mas é o seguinte, isso não me pertence. Devolva a quem de direito. Ponto final. Porque não adianta a gente achar que tudo é angelical. Nós somos atacados, gente. Tem muita pessoa má. Tem pessoas que querem acabar com a nossa vida. E aí eu vou falar mais, pessoalmente, particularmente, de quem trabalha dentro do terreiro. E é duramente castigado. Duramente assediado. Então, por isso que eu falei para a Caroline, ser bom dá trabalho, gente. Dá trabalho. Porque é tanta coisa que você tem que pensar para ver se você não está caindo no limbo, se você não está, de repente, sendo injusto. Eu acho que a palavra que me vem à boca aqui agora, eu acho que é a que a gente tem que usar, ser bom é ser justo. Justo. Ser bom é ser justo. Não é ser cruel, porque aí você não tem justiça. Mas é justo. Nós não temos as leis dos homens aqui? Se você matar, você não fica preso 14 anos? Eu tô acabando com a sua vida? Não, olha, existe uma lei e você tem que cumprir. Se você passa no farol vermelho, você não é multado? Se você rouba alguém, você não é preso? Existem as punições. Por quê? Porque você infringiu aquela situação natural. A mesma coisa quando demanda para nós, esse caso de Exu, eu quero que vocês guardem bem. Vocês nunca vão desejar, não, pegue isso daqui, acaba com a vida daquela pessoa. Não, não é isso. Mas olha, veio para mim, mandaram para mim, isso não é meu. Devolva a quem de direito. Isso é justiça. Como se tivesse o óculos, eu estivesse devolvendo, meu celular eu estaria devolvendo para a pessoa. Acabou, não é meu, cara. Então leva embora. Entenderam? Ficou claro? Não é maldade, ok? Estamos apenas sendo justos. Não se esqueçam disso. Rogério, quando você falou sobre terapia, né? A Carol perguntou aqui a sua opinião sobre constelação familiar, se ajudaria a corrigir algo e evoluir, no caso das experiências, né? Das afinidades espirituais que você estava falando. Depois tem outra dúvida da Beatriz aqui. Total. A constelação familiar, eu falo que ajuda demais. Demais, demais, demais. Seja ainda com as pessoas encarnadas, ou seja com aqueles que já desencarnaram. Se você estiver diante de um terapeuta bom, sério, façam para vocês apagarem situações que talvez vocês estejam levando na vida de vocês ainda, não conseguem evoluir,
não consegue sair do lugar, não consegue melhorar. Então, libertem-se dessas amarras do passado. A constelação familiar, ela é excelente, excelente. Recomendo todo mundo a fazer. E ajuda muito a evoluir, porque você vai quebrar situações, pensamentos, às vezes ações que você tem no dia a dia que te amarram de evoluir, que você não consegue evoluir. E você quebra tudo isso. Tem mais? Tem da Beatriz, que ela falou, Rogério, você disse algo agora que vai totalmente de encontro com o que estou passando esse ano, sobre a justiça, né? Eu fui colocada à prova em algumas coisas e acusada de algo que não fiz. E me sugeriram, inclusive, que eu me afastasse do trabalho porque eu iria sair da cena. E a justiça vem exatamente sobre, mesmo quando tudo estiver dando errado, você se manter no posicionamento do seu coração, porque eles estão guiando a gente. Concordo. Eu acho que quando a gente está diante de uma injustiça, é o momento que nós temos que tentar ter os nossos pensamentos mais elevados possível, pedir a justiça e se manter altivo, eu diria. Se manter ali íntegro. Íntegro. Porque a justiça, ela vem à tona. Ela vai vir à tona, você não tenha dúvida disso. A verdade, ela aparece. Principalmente quando a gente se coloca à disposição. Quando a gente se coloca, então, vamos lá. Vamos ver, vamos achar. Agora nós vamos até o final. Esse senso, ele é importante. E é quando a gente, e muitas vezes, quem falou foi a Beatriz, né? Muitas vezes, Beatriz, a gente é colocado à prova mesmo. Nós somos colocados à prova. E é nesse momento onde nós não podemos perder a nossa fé. É aquilo que eu sempre bato na mesma tecla. Eu vou fazer tudo aquilo que eu preciso fazer. E o restante eu vou colocar na mão dos guias espirituais, de Deus, dos orixás, porque eles vão resolver. Vão resolver. Falar, Jorjão? Não, desculpa, Rogério. Tudo bem. Então, vamos lá, continuando aqui. Então, nós somando a polaridade das energias, né, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações, da nossa consciência, da nossa experiência, das nossas habilidades, é que nós vamos determinar o meio em que nós vivemos. As nossas profissões, os nossos amigos, e até mesmo o local onde a gente vai conviver, é que vai determinar os espíritos que vão estar ao nosso redor. Não, por isso que eu falo que, assim, infelizmente, o papo pode ser piegas aí para muitos. Só que eu não tenho o que fazer, é a verdade. Você é um médium, você é um trabalhador. Cara, mas virou a mexer, você está se colocando em situações que te jogam para baixo, ou você está frequentando lugares que você não deveria, né? Levando um ritmo de vida que não é primoroso do ponto de vista de moral, né? A moral. Me desculpa. Mas eu não estou sentindo o meu guia. Mas eu não estou conseguindo desenvolver. É claro que você não está. Claro que você não está. E possivelmente vai ser assim. Você não vai conseguir desenvolver dentro da sua casa de axé. Você não vai sentir o guia, está tão distante, eu não sei o que está acontecendo, no começo era maior, agora não. É natural, cara. Cuidado, o que você está falando, pensando, com quem você está andando, onde você está indo. Porque quando chega na casa de axé, aí ele fala assim, mas em casa parece que eu tenho uma força, eu sinto mais. Sim, sente mesmo, porque você está com quiumba, velho. E aí você vai sentir muito dentro da sua casa, porque lá ele tem liberdade para entrar, mas quando for para o terreiro você não vai sentir. E você acha que é seu guia, porque ele vai te enganar. Ele vai fazer você achar
que ele é o guia que trabalha com você lá, o seu Pena Branca, o Sete Montanha, não importa, ele vai te achar. Aquele que você quiser, ele vai se travestir bonitinho para falar, sou eu. Dentro da sua casa, no seu convívio com sua família. No terreiro, não. Aí no terreiro, eu não sei, o que está acontecendo comigo? Quando eu chego aqui no terreiro, eu não sei, eu não tenho mais afinidade, não sei, eu não consigo sentir os meus guias. Começa a rever. Começa a rever, porque os seus guias nem próximo de você estão, dependendo do ritmo de vida que você está tendo. Nem próximo de você estão. E realmente, você vai sentir muito mais fora do terreiro, porque é onde eles têm liberdade para ser mais ostensivo com você, e menos dentro do terreiro, porque eles não podem entrar. Eles não vão entrar. Ou se entrar, é para tentar ser resgatado para entrar em tratamento. Cuidado. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Tá? Então, nós sempre vamos atrair seres que possuam afinidade com a nossa energia. Independente da gente gostar ou não dessa companhia, pouco importa. A energia que você emana é a energia que você vai estar afim, espiritualmente falando. Né? Se você deseja, ao seu lado, espíritos evoluídos, né, que vão te acrescentar sabedoria, que vão te trazer ajuda, né, para que nesta encarnação ela seja menos pesada para você. Né? Então é necessário nós aprendermos. Peraí, deixa eu permitir alguém querendo entrar aqui. Opa. Simone, pronto. Simone, seja bem-vinda, viu? Boa noite. Então é necessário que nós aprendamos a controlar os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas palavras, os lugares onde a gente frequenta, né? A gente tem que sempre se lembrar de que toda ação negativa, deletéria, ela vai atrair ainda mais a negatividade, assim como também a positividade. Lugares bons que eu frequento, que eu vou, que eu ajudo, que eu faço, palavras proferidas, sempre estou com um sorriso no rosto. Naturalmente, a gente vai ter uma energia nossa. São aquelas pessoas, eu acho que nós temos um exemplo dentro de nós, e é uma pena que ela não está aqui com a gente nessa noite, mas a Maria Neide, assim, a Maria Neide é uma pessoa extremamente positiva, e você olha nela assim, você só vê brilho, sorriso enorme, aquele sorriso largo, gostoso, aquele acolhimento de mãe, de vó, seja como você quiser, porque ela está constantemente bem, alegre, ela já acorda, todos os dias ela manda todos nós recebemos, né, o que ela manda lá, fora para nós ali, ela manda para mais 200 pessoas, e ela pensa nas pessoas, ela pensa. Olha que gostoso, ela vai emanando energia. Talvez a gente não tenha a mesma disposição, o tempo que ela tem, mas a gente pode se espelhar nela, nas pequenas ações. Nas pequenas ações. Para que a gente possa tentar nos motivar diante de um mundo tão cruel que a gente está vivendo, e estamos mesmo, mas que a gente possa se motivar e acreditar no ser humano, fazer coisas boas, e para nós, acima de tudo, para nós. Para a nossa energia estar elevada. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, como diz a Patrícia, minha esposa, ela fala assim, Rogério, a ignorância é uma bênção. É verdade. A partir de agora, vocês não são mais ignorantes. E vocês sabem. É o que eu falei para o Douglas lá. Agora a gente traz para a consciência. Errei, vou errar? Vou errar. Vamos errar? Vamos errar. Mas é importante que quando nós errarmos, a gente, opa, falei besteira, pensei besteira, ou fiz uma besteira. Deixa eu mudar isso daqui. Né? Deixa eu mudar. Porque eu sei que eu vou atrair espíritos afins daquele meu pensamento, daquela minha ação, ou daquela minha palavra proferida. Certo? Então, somos a somatória de tudo isso, ok? Então, vamos lá. Tem a questão, eu trouxe aqui uma questão para que vocês estivessem pensando. Os ensinamentos do Kardec, deixa eu ver se está aqui ou para lá.
Quando a gente fala, né, da polaridade das energias, né, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações, o quanto isso interfere na questão espiritual, né? A própria obra do Kardec, ele traz da seguinte forma, ele fala assim, ó, segundo os ensinamentos trazidos por Allan Kardec, a realidade é muito mais ampla, pelo nosso modo de ser, pensamentos e de agir. Não somente escolhemos amigos ambientes da nossa preferência, como também atraímos os indivíduos do mundo espiritual, os espíritos. E aí ele vai falar, e assim, tanto quanto somos por eles atraídos, mesmo que não acreditemos ou sejamos conscientes dessa presença, nós vamos atrair. Ponto final. Queira você ou não, você vai atrair. Sinta você ou não, pouco importa, você vai atrair. Então, na questão 484 do Livro dos Espíritos, está assim, os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas. Olha só, os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas, e a resposta: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. O simples fato de você ganhar a consciência e querer melhorar, você já começa a atrair os bons espíritos, porque eles olham em você a vontade de mudar. Então, os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que possam vir a sê-los. Então, olha, você nem é, mas o simples fato de você pensar em coisas ruins que possam te trazer um tipo de vício complicado é o suficiente para você atrair aqueles espíritos ruins, que aí eles vão começar a te obsediar para você literalmente cair naquele vício, naquele limbo que você vai ser lançado. Então, daí sua afeição por causa das semelhanças das sensações. Está aqui no próprio Livro dos Espíritos, no Kardec, na questão 484, ele vai falar que essa semelhança e ao fato de você ter a intenção de melhorar já atrai os bons espíritos. Então, nós não estamos condenados. Todos aqui, eu tenho certeza que estão, a partir de agora, dispostos a se tornarem melhores. E só por essa disposição, nós já estamos rodeados aqui de espíritos bons. Aliás, não vamos longe. O simples fato de todos vocês terem se inscrito para fazer o curso, isso já é uma demonstração de melhora. Todas as segundas-feiras, quando a gente entra, faz as orações, o celular de vocês vai estar ligado, ou o computador, seja como vocês estejam assistindo a aula, e as vozes que são proferidas, os pensamentos, as rezas, as orações que a gente pede, ecoa dentro da sua casa. Está ecoando dentro da sua casa. É o que eu falo, que como se toda segunda-feira nós fizéssemos um evangelho do lar aí, né, do kardecismo, por exemplo. Então, o dia que vocês falaram assim, Rogério, eu quero fazer o curso de teologia, é exatamente o que está dizendo o 484 aqui, ó, os espíritos simpatizam com o homem de bem ou suscetíveis de se melhorarem. Ali, os espíritos já viram em vocês, poxa, eles querem melhorar. Vamos ficar próximo deles. Vamos começar a auxiliar para que eles não desistam, para que eles possam estar junto ali toda segunda-feira, motive eles. Aí já está a nossa salvação, né? Estamos todos salvos. Tá vendo como estamos todos Porque salvos? todo mundo é luz e sombra, gente. Ninguém aqui é só luz. Claro que não. E é necessária a sombra, sem dúvida alguma. Mas basta enxergar a sombra, né? basta enxergar a sombra e querer melhorar, sair, muitas vezes, dessa sombra. O que a gente não pode fazer é carregar essa sombra para sempre. Né? E aí é suscetível à melhora, né? A gente entender que a gente tem que melhorar. Em outra oportunidade aqui, Kardec também ele comenta ó, que todas as imperfeições morais são outro tanto de portas abertas que dão acesso aos maus espíritos. Então a gente tem que tomar esse cuidado. O que mais aqui? A Marli falou aqui, sou uma prova disso.
Acho que é dessa De estar às segundas, de né? estar aqui, de estar na segunda, né? Muito bem, muito bem. E o Hugo está falando também uma coisa aqui. Ele está falando as mensagens de bom dia, muitas vezes a pessoa retorna no privado, dizendo que aquela mensagem salvou o dia dela. O Hugo também, né? Todo dia O ele Hugo é manda muito bom mensagem de linda. mensagem. Verdade. Isso alegra demais o nosso dia saber que ele, de alguma forma, você ajudou alguém. É a sementinha do bem, né? Muito, muito bom mesmo. Sensacional, Hugo. Todos os dias eu leio as suas mensagens da Maria Neide, né? Até porque vocês são os que mais colocam lá. E é uma delícia, realmente, cara. Muitas coisas batem e com o nosso dia, com o nosso momento de vida, né? E é natural, e é uma delícia, como você falou, quando a pessoa retorna ali no particular, poxa, obrigado, cara, isso caiu tão bem para mim. Poxa, é uma bênção, né? Muito bem, vamos lá, vamos passar para o próximo tema aqui. Já que nós falamos, então, das leis das afinidades espirituais, que naturalmente, né, ela vai ter ligação com a lei da causa e efeito, que vai ter ligação com o livre-arbítrio e com a nossa reencarnação. Então, a gente está construindo todo um conjunto de situações que nos elevam moralmente. Já que nós falamos que o que pensamos, o que falamos, o que agimos, faz com que a lei da afinidade espiritual se encaixe a nós, naturalmente, nós entramos no merecimento. Merecimento. E aí nós temos que entender de qual merecimento, o que nós estamos falando aqui de merecimento. Então, a gente falou de livre-arbítrio, ação e reação, lei das afinidades espirituais, mas só agora a gente vai falar de merecimento? Por quê? E a resposta é simples. Pelo simples fato de que é necessário entender de forma perfeita esses outros princípios que a gente trouxe até aqui, antes de nós compreendermos, entendermos perfeitamente o conceito de merecimento. Merecimento, gente, ele é um pré-requisito indispensável para a obtenção das graças que a gente quer alcançar. Que, de forma muitas vezes assim insistente, nós apelamos, né, a Deus e ao plano espiritual. Não é isso? Merecimento não é isso? É isso. Merecimento é justamente isso aí, é um pré-requisito que é indispensável na nossa vida para que a gente possa obter uma graça. E que normalmente a gente apela a Deus ou aos guias espirituais para que a gente obtenha aquele merecimento. Então, o merecimento, ele pode ser adquirido através das encarnações, pode acontecer no entrevidas, lembra que nós falamos do entrevidas? Pode acontecer o merecimento nos entrevidas também. E também nas encarnações atuais que nós estamos. Por quê? Porque ele é justamente regido pela lei da ação e reação, da lei da causa e efeito. O merecimento, ele não virá se você fizer, vamos dizer assim, as bondades, entre aspas, né? Para exclusivamente você receber esse merecimento. Você deve ser bom, você deve fazer o bem pela sua índole, pelo aquilo que você se transformou, pelo aquilo que você é. Lembra que nós falamos aqui do livre-arbítrio? Se eu soubesse que eu fui um carrasco na vida do Jorge, e se eu soubesse isso das minhas outras encarnações, era fácil, eu reencarnava agora. Bom, estou devendo aqui por Jorge, eu arranquei um braço dele, tá bom, Jorge, vem cá, arranca um braço meu, estamos quites, resolveu o problema aqui, ou eu vou encher ele de coisas boas da vida para ele gostar de mim. Tem merecimento nisso?
Não tem. Não tem nada de merecimento. Por quê? Porque não é genuíno. O merecimento você só vai ter quando ele é genuíno. Quando o bem que você fizer for genuíno, sob qualquer circunstância. Qual? Aqui, ó, eu acabei de dizer, o mundo está tão cruel, não está? As pessoas estão tão ruins, não estão? Mas eu prefiro amar. Eu prefiro fazer o bem. Por quê? Porque é meu. É intrínseco, cara. Eu gosto de ver uma pessoa feliz. Eu gosto de olhar e saber que, de alguma forma, aquele dia daquela pessoa foi bacana porque o Hugo lá escreveu um negócio legal, mudou. Foi intrínseco do Hugo. O Hugo não fez para agradar ninguém, ele fez porque ele quer levar o amor para alguém, a palavra boa para alguém, mudar a vida de alguém. Isso é genuíno. E todo merecimento, ele vem quando os nossos pedidos, o nosso amor, toda a lei da ação e reação, ela for do bem. Mas tem o merecimento do mal também. Claro que tem o merecimento do mal. Porque se você planta chuva, você vai colher a tempestade. É o merecimento? Claro que é o merecimento. É o senso de justiça universal. É o senso de justiça universal. Então, dessa forma, nós temos que entender que para ser promovido, vamos dizer assim, a gente precisa aprender aquelas lições mais básicas das nossas encarnações. Porque nós estamos aqui aprendendo. Nós temos que ser de forma genuína. Tem uma frase de Jesus que ele fala, acho que é assim, né? O que a mão direita faz, a esquerda jamais deve saber, não é isso? É fazer o bem sem divulgar. Essa é a forma genuína. E essa é a lei da ação e reação que você está colhendo. Essas são as afinidades espirituais que estão se movendo a seu favor. E qual é o merecimento? Na encarnação, eu vou te dar um bastante chocante. Na encarnação, no momento que nós estamos aqui encarnados, talvez, dentro do que você planejou na sua vida, na sua entrevidas, estava que você passaria por um processo de dor, determinada dor, escolham qual é essa dor que vocês queiram, mas, e que você, de repente, desencarnaria com X idade, alguma coisa nesse sentido. Mas você encarnou, e com esse propósito, em pagar essa pena, vamos dizer assim, em ter essa prova e expiação. Porém, você nasceu num seio familiar bacana, que te colocou diante da caridade desde cedo, onde você começou a fazer coisas que nem estavam previstas do ponto de vista espiritual, e você se superou. Cara, sei lá, você, com 11 anos de idade, você já virou aquele garoto prodígio, fazia tudo, e ajudava, e através da sua mediunidade você ajudou. Isso, perante a espiritualidade, existe um merecimento. Olha, fulano, então, não vamos desencarnar ele com 30 anos, como ele mesmo planejou aqui com a gente. Poxa, olha como ele está na Terra. É um cara necessário dentro da Terra. Há um merecimento. Vamos estender e vamos dar uma qualidade de vida para ele boa. Vamos criar ao redor dele situações das quais ele possa sempre estar elevado. Para que ele possa sempre estar bem. Pronto. Eu mudei. Olha como muda o curso de uma situação. No Entrevidas é a mesma coisa. Se lá no Entrevidas você trabalhou e chegou um momento de você reencarnar que você teria alguma prova e expiação, pode ser modificado com base no seu trabalho. O quanto você foi útil. Os seus sofrimentos, muitas vezes, são amenizados, porque por conta do merecimento. Talvez, olha, você tinha que passar por esse processo.
por esta dor, mas nós vamos amenizar essa dor, ou vamos te dar um conforto maior espiritual. Isso é merecimento. Isso é merecimento. Entendam uma coisa. Quando nós estamos muito focados, como a Patrícia disse aqui, né? Nós somos luz e sombra, é verdade, mas quando nós nos destacamos demais na luz, e não no sentido de exibicionismo, não, de vaidade, não. Estou dizendo, nos destacamos de luz de ações boas que a gente faz, genuinamente boas. Quando tudo isso é natural na nossa vida, e a gente faz, existe uma comoção espiritual muito grande, sabe para quê? Para te manter bem. O que eu quero dizer com isso? Eles não vão te trazer nada material, não é isso. Mas eles vão te proporcionar oportunidades boas e você mesmo começa a atrair situações boas para que você sempre se mantenha. É uma roda, gente. É um ciclo virtuoso. Quando você pensa bem, começa a agir, começa a fazer, isso vira um ciclo virtuoso e você só vai ter, literalmente, pessoal, eu estou afirmando aqui para vocês, você passa a ter muitas coisas boas acontecendo naturalmente, porque é uma questão natural, uma lei da física, lei da ação e reação que nós vimos. São entidades espirituais que estão trabalhando a seu favor. Então vai acontecer, inevitavelmente vai acontecer. Mas, da mesma forma, a outra também vai acontecer. E posso falar? Pior e mais rápido. Porque essa ainda demora, a gente está ali, envolvido, aí a gente cai um pouquinho, depois sobe de novo, tal, não sei o que lá. É difícil. Agora, a ruim caiu, é devastador. E assim, rápido. Então, por isso que eu estou falando, o merecimento, ele é baseado em todas as leis anteriores. Todas as leis anteriores. Principalmente a lei da ação e reação. A gente tem que entender que a gente deve fazer o bem porque é correto fazer o bem. Bom, ele tem que ser né? E não esperando esse merecimento. Vamos fazer, simplesmente vamos fazer o bem. Diga, Marli. Então, quando uma pessoa também fica doente, a gente é difícil de aceitar, né? A gente fala, nossa, ela não merecia. Não é verdade? A gente fala sempre. É verdade. A outra ocasião também, não sei, eu acho que todo mundo pensou nisso, naquela menina que caiu da ponte, estava com corda, tudo. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Eu fiquei pensando muito nisso. O que, sei lá, na outra encarnação que aconteceu, porque ali ficou todo mundo cego, né? Uma coisa muito esquisita, né? Sim. É verdade. Como é que pode acontecer uma coisa dessa, né? E pessoas que estão acostumadas com uma situação dessa, gente, é porque tinha que acontecer, né? Então, eu vou trazer um dado para vocês aqui importante para refletir. Primeiro, falando em relação ao que a Marli disse, muitas pessoas distorcem, de fato, o conceito do merecimento e elas acreditam piamente que merecem sofrer ou que não merecem ter o que têm. Isso é... Você tem que trabalhar o seu merecimento. Você tem que trabalhar esse conceito. Tem pessoas que acham que não merecem alcançar nenhum tipo de graça, nenhum tipo de alívio. E isso daí, gente, não existe. Não existe porque o merecimento ele faz parte da lei da causa e efeito. Então, é inerente a você. Se você faz o bem, você vai ter o bem, desde que ele seja de forma genuína, sem interesse. Então, esse negócio...
E aí, o que acontece? Você começa a ter uma briga com você, com o seu inconsciente, e você adoece muitas vezes, que a gente chama que é autossabotagem. A pessoa começa a se dar bem, a falar, eu não mereço tudo isso, pelo amor de Deus, e ó, pum, mergulha, ela faz de tudo, ela vai criar situações para perder tudo aquilo que ela conquistou. Ela vai criar, fiquem tranquilos porque a pessoa cria. Porque ela não se sente merecedora. E é isso que eu falo, a gente tem que trabalhar o merecimento. Pô, se eu sou uma pessoa boa, genuinamente boa, eu faço o que eu amo fazer, eu quero ajudar, eu quero estar aqui com vocês, porque eu adoro estar com vocês aqui, de segunda-feira a gente está aqui. Pô, se o que vier de bom para mim, obrigado sim, meu Deus, obrigado. Pô, fico feliz de poder estar sendo retribuído pela espiritualidade, seja da forma que for, na minha saúde, não importa o quê. Mas aquilo que está me fazendo bem. Então, todos nós merecemos. Todos nós merecemos. É importante a gente ter isso em consciência. Então, a espiritualidade, ou melhor, o merecimento é isso. A gente não pode entender que nós não merecemos, que nós viemos para sofrer. Isso não existe, tá? Existe... a espiritualidade, ela sempre se refere ao nosso planeta como uma escola. E não como uma masmorra que você tem que sofrer. Né? De maneira nenhuma isso. Jamais. Lei de merecimento nem se fala numa situação como essa. Todas as torturas, né, que nós que sofremos são infligidas por nós mesmos. Né? Nós é que provocamos. Então não existe nenhuma disposição contrária sobre não ser feliz. Né? Pelo contrário, nós viemos aqui para sermos seres felizes, para obter os nossos merecimentos, preferencialmente em cima daquilo que nós pensamos de bem, agimos de bem, proferimos palavras de bem. Então, cabe também somente a nós, e nós somos os únicos responsáveis em pensar, em falar e praticar boas ações. Ninguém é responsável por nós. Nós somos responsáveis por nós mesmos. E não pelo medo da reação, mas, repito, pelo amor genuíno que a gente tem que fazer brotar em nós. Nós temos, gente, é um exercício diário. Ah, hoje eu detesto a humanidade. Quem que acordou aí com o alerta da Defesa Civil no sábado, no dia do Jogo do Brasil aí? Foi na sexta, né, o jogo, né? Alguém de vocês recebeu a mensagem da Defesa Civil? Não? O que vinha lá? Vocês escutaram? Depois vocês leram aí na internet? É misantropia, né? Que era a palavra. O que é aquilo ali? Ódio da humanidade. Eu recebi essa mensagem, eu e a Patrícia. A gente estava 1h30 da manhã com esse negócio de som aí, olhamos, era isso aí. Ódio da humanidade. Ou seja, alguém que está revoltado realmente com a humanidade, tem um ódio mortal da humanidade, conseguiu fazer isso em larga escala. Nós não, nós temos que combater isso. Por mais cruel que esteja o momento, não, a gente tem que tentar amar o próximo. Tem que tentar fazer evoluir o próximo. Fazer pensar como a gente pensa. E como a gente vai fazer isso? Colocando na cabeça de alguém? Não, sendo o exemplo. Porque você não é capaz de mudar ninguém. Mas, com a sua mudança, você é capaz de mudar as pessoas que estão ao seu redor. Porque as pessoas só mudam quando vê você mudado. Ela se inspira em você. E quando ela se inspira em você, aí ela muda. Muitas vezes, ela vai mudar. Então, quando a gente adquire essa consciência, a gente começa a receber reações maravilhosas do universo, coisas boas. Vamos ajustando aí a lei das afinidades espirituais, porque a gente começa a atrair os bons espíritos para o nosso lado, a nosso favor, e quando menos a gente espera, né, ou mesmo sem a gente pedir, gente, sem a gente pedir de verdade mesmo, a gente começa a alcançar merecimento, graças, coisas boas vão acontecendo na nossa vida. Hoje, o que os coachings falam aí, né, nos trabalhos de inteligência emocional, de autoconhecimento e tudo mais, da lei da ação, da lei da atração, né, tem um monte, você vai ver milhões de vídeos, milhões de palestras, coisas.
Isso daí, olha, já está catalogado na Bíblia, já está catalogado em todos os livros dos médiuns e espíritos há 200, 300 anos. No caso da Bíblia, há 2.000 anos. E a gente precisa disso. E precisamos ter essa lei, né, da afinidade muito boa, da ação e reação do nosso lado, da afinidade espiritual, para que as coisas aconteçam sem a gente desejar, sem a gente pensar, simplesmente vão acontecendo maravilhosamente na nossa vida. O que mais aqui? Mas aí tem uma pergunta, né, que eu acho que é legal aqui também a gente fazer, né? Antes da gente terminar aqui. Se acontece tudo isso, então o resgate, né, pode ser feito de uma forma positiva? Jesus, em muitas das suas curas, se vocês pegarem algumas passagens bíblicas, vocês vão ver que Jesus ele falava a seguinte frase no final: os seus pecados estão perdoados. Não era assim? Em cima das curas. Os seus pecados estão perdoados. Ele dizia isso pela simples autoridade, sim, que ele possuía, de perdoar as dívidas que nós havíamos contraído em outras vidas. Aquela doença que estava sofrendo, a cegueira, o cara aleijado, eram punições que eles já estavam trazendo da outra vida, para aquele momento de reencarnação. E o que Jesus fazia? Via a bondade genuína, via a fé, a certeza da fé e a vontade de mudar, tinha a intenção de mudar, já atraiu Jesus. A intenção. Já atraiu Jesus. Jesus foi lá, curou. Essa cura física nada mais é de uma mazela trazida de outras vidas. E por isso que Jesus falava, os seus pecados estão perdoados. Ou seja, o seu merecimento chegou, meu caro. A sua graça está alcançada. Não peque mais. Você está alcançou sua graça, seu merecimento. Você, diante do seu flagelo, você se manteve com fé. Você me viu passar ali de longe e teve intenção, sabia que eu podia te curar, teve a fé, teve amor genuíno. Merecimento para você. Então, nós podemos alcançar a mesma indulgência, né? Ou seja, o mesmo perdão, simplesmente buscando e praticando essas virtudes do espírito, como, no caso nosso, a caridade, né? A paciência, por exemplo. São práticas normais que a gente vai trazer para atrair o nosso merecimento, atrair as nossas energias positivas, naturalmente atrair os espíritos afins que vão trazer a mesma situação aqui para nós. Tem uma passagem bíblica aqui também que ele fala, né, que Deus dá a cada um segundo as suas obras. E quem vive pela espada, perece pela espada. Jesus assim disse. Mais uma vez ele está trazendo aqui, ó, a lei do merecimento. Lei do merecimento. E o Chico falava, né, que toda vez que a justiça divina nos procura para acertos de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, ele manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Essa era uma frase que o Chico falava muito. Toda vez que a justiça divina vinha aqui bater na sua porta, falou, opa, vamos acertar as contas. E aí ele chega aqui, pô, você está trabalhando, beneficiando centenas de pessoas, levando amor para essas pessoas, o alívio, a caridade, o amor. Ele manda a misericórdia divina, fala o seguinte, ó, suspende aí por tempo indeterminado essa cobrança, tinha que levar ele, mas não vou levar não, deixa porque está fazendo bem, o cara está ajudando centenas de pessoas. E assim é a lei do merecimento. Essa é justamente a lei do merecimento. E aqui tem uma frase que a gente fala muito, né, dentro das nossas gírias de Umbanda, principalmente de Xangô, que é: quem merece, recebe,
quem deve paga. Não é isso? Xangô é o orixá da justiça. E tem um ponto que fala assim, né? Quem merece recebe, quem deve paga. É um ponto de Umbanda que é cantado dessa forma. Quem merece recebe, nós já sabemos. As graças serão alcançadas pelo merecimento que nós temos. E aqui o quem deve paga. É justiça? É justiça. Quando Exu ali, voltando ao exemplo lá atrás, Exu fala, ó, você quer que eu devolva o que não é seu? Esse óculos não é seu, devolve para quem é de direito? É. Então quem deve paga. Ó, tá aqui, ó. É seu, o embrulho é seu, não é meu. Não é dele, eu só estou trazendo de volta para você. Quem deve paga. É assim que funciona, gente. É assim que funciona. Temos que entender o que é justiça. Temos que entender o que é justiça. Mas aí, ô, Rogério, eu não concordo um pouco com isso. E a espiritualidade não tem que dar um exemplo? Sim. Então, como é que ele fala isso? Aí eu já confundi minha cabeça. Vamos lá. Eu, Rogério, encomendei uma maldade para Marli. Aí eu encomendei essa maldade e chegou na Marli. E a Marli está sofrendo diante dessa maldade que ela nem pediu, que ela nem merece. E que simplesmente ela foi atingida pela minha maldade. Aí Exu chega na Marli e fala assim, Marli, tô tirando essa aqui de você, ó. O que eu faço com isso aqui que não é seu? O que você faz com alguma coisa que não é sua? Você joga fora? Você devolve. Não é seu? Se eu deixar um celular na sua mesa, você não vai me devolver? Mas aí é objeto. Aí é um objeto. Não, é justiça. Mas eu já falei assim, ó. Tá bom, você pode, sei lá, mandar para outro lugar. Mas eu acho que eu não devolveria. Não, mas veja. Você não está proferindo mal. Você está devolvendo aquilo que não te pertence. Devolve para quem é dono. Eu não estou desejando o mal da pessoa. Aliás, eu não sei nem quem é. Porque muitas vezes você não vai saber nem quem encomendou. Porque não vai ser falado para você, olha, foi fulano de tal que fez esse trabalho para você. Mas uma coisa é certa, não é meu, não. Não é meu, não. Não fui eu que provoquei a situação, não. Devolve para quem é dono. Ponto final. Porque a justiça tem que bater naquela porta. A justiça tem que bater naquela porta. Se eu pego e eu não sei nem para quem é, e simplesmente eu vou pegar aquela maldade e vou falar, joga no lixo. Um exemplo, joga no lixo. E eu não sei o que direcionar, a quem direcionar, porque eu não sei quem que fez. Então, não é meu, não é meu. Eu devolvo. Eu devolvo. Por quê? Porque o senso de justiça tem que bater naquela porta. Ela tem que bater naquela porta. Porque senão essa pessoa ela nunca vai parar de fazer maldade. É engraçado, né, Rogério? O meu caboclo de Xangô é o Giramundo, né? E ele fala que o mundo gira. É isso aí. É um merecimento. Vai Então, bater assim, na porta. volta para quem fez naturalmente. Às vezes não é nem que você queira devolver, volta. Quando tem magias que são feitas envolvendo espíritos, então você, olha, a gente vê muito, né, pessoas pagando pais de santo aí, mães de santo para fazer trabalho para os outros. E quando eles envolvem entidades, para a entidade fazer o mal, a entidade faz, porque ela tem uma ignorância de não compreender o quão mal vai fazer para ela aquilo. Mas em algum momento aquela conta chega para aquela entidade. Ela chega. E quando chega, ele entra num processo de revolta tremenda. E ele vai cobrar. Ele volta na mão de quem fez. Aquele livro, esse aqui, ó.
Aruanda, esse livro aqui, ó, ele fala dos magos. Em algum momento aqui ele vai falar dos magos que pegaram os espíritos ignorantes, vamos dizer assim, e encomendaram uma série de trabalhos. Gente, esses espíritos, eles entram num processo de revolta tão grande que esses magos, eles não conseguem nem reencarnar mais, e não tem nem como resgatar, porque é como se fossem espíritos vorazes que trancassem aquele espírito daquele mago que encomendou, que não deixasse sair mais, em hipótese alguma. Então, é justiça também, Marli, no meu ponto de vista, tá? É justiça também devolver aquilo que não é meu. Não é meu. Se foi meu merecimento receber aquilo, aí eu fico quieto, é meu, faz parte da minha reencarnação, acabou. Eu mereci. Plantei o mal, fiz um monte de sacanagem. Eu estou colhendo, eu estou merecendo aquilo, ponto final. Mas algo que foi encomendado para alguém para danificar a minha vida, né, atrapalhar a minha vida, que eu nem sei, nem conheço a pessoa, e talvez a pessoa, sei lá, simplesmente por ser má, ela quis me prejudicar. Cara, isso aqui não é meu, não me pertence, não faz parte do meu karma, não. Devolve, eu não sei nem quem é. Devolve. Devolve porque essa justiça vai ter que bater naquela porta. E eu não estou desejando mal para ela, não, só estou devolvendo, ó. Estou devolvendo, ponto. Certo? Diga, Giovana. Rogério, eu já vi algumas pessoas falando que, por exemplo, não acredita que algumas certos trabalhos podem não voltar para ela. No exemplo de que, tal pessoa fez um mal para mim, e realmente essa pessoa estava errada, ela realmente me fez mal, ela não é uma pessoa boa comigo. Eu vou lá e faço um trabalho para ela, mas eu não acredito que isso vá voltar para mim. Por quê? Porque essa pessoa tá errada. Na minha concepção, eu acho que esse tipo de pensamento também é errado, porque não cabe a você interferir na vida do outro, né? Você vai lá fazer um trabalho ruim para a pessoa que, ok, te fez mal, mas você vai interferir na vida dela, fazer mal na vida dela, sendo que isso não cabe a você, sendo que o próprio karma, o próprio universo, os próprios guias, qualquer outro tipo de pessoa, de entidade, vai cobrar essa pessoa. Não cabe a você interferir no karma dela. Eu penso assim, pelo menos. Perfeito. E isso é diferente do caso que eu estava falando com a Marli. Eu não fiz nada. Simplesmente tirou de mim, eu devolvo. Não é meu, eu devolvo. Tó. Eu não fiz nada. Diferente de eu falar assim, ó, de repente alguém fala assim, ó, agora vamos fazer um trabalho nosso para combater lá. Pronto, aí sim, aí eu estou interferindo. Aí eu estou manipulando, eu estou com a intenção, eu quero prejudicar, porque eu fui prejudicado. Aí ambos vão começar a carregar karma um do outro. Inevitavelmente você vai carregar o karma um do outro. Então aí nesse caso sim, isso não deve ser feito. Não deve ser feito. Agora, o fato de você ter recebido a maldade de alguém, devolver, eu não manipulei nada, é a maldade que tudo que ele mesmo fez, ele que proferiu, ele que manipulou, ele que pagou, ele que fez tudo. Então, só devolve para quem é dono. Ponto final. Não quero saber. Não quero saber. Porque isso é uma forma da gente exercer a justiça. Isso é uma forma da gente exercer a justiça, gente. Né? A justiça dos homens não pune aqueles que cometem o erro? E essa punição a gente deveria perdoar ou ele deve ser punido? O fato da gente estar punindo, a gente está sendo ruim? Não. A punição não é uma correção, não é trazer para o senso de justiça? Vamos trazer para o nosso caso concreto aqui. Ó. O cara foi e matou alguém. Na lei dos homens, ele não vai ser preso? Vai ser preso. A hora que o juiz ou o promotor chegar na família lá que perdeu a pessoa e falar, o que a senhora quer que seja feito? Eu quero que seja feita a justiça. Dê a ele aquilo que ele merece. Não é isso? E a lei não é assim que faz? Não dá a ele aquilo que ele merece? Merecimento. Então, quando vem alguma coisa ruim para mim, eu estou pegando aquilo que não é meu, que eu não fiz, que eu não encomendei, que eu não absolutamente fiz nada.
Ó, dê para ele, que é merecimento dele, não é meu. Eu estou devolvendo. Que ele seja cobrado, que ele seja punido na sua forma. Eu não estou desejando mal, eu estou desejando justiça. Ó, devolva, não é meu. É tênue essa questão, ok, gente? Ela é tênue. Mas nós temos que ser... o que eu digo é o seguinte, a gente não pode ser bobo. Ser bom é não ser bobo. Porque se cada um que fizer uma coisa errada com a gente na vida, a gente leva para a luz, aí deixa eu rezar para cá, aí deixa eu fazer isso aqui. Não, nem Jesus fazia isso. Jesus expulsava aqueles que eventualmente já queriam criar baderna. Cai fora. O seu espaço não é aqui. Ele expulsava. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente quer se elevar espiritualmente, que é o nosso propósito maior, e tem que ser, mas a gente não pode passar muitas vezes como bobo e mais do que isso. Injustos. Injustos. Nós vamos ter que falar bastante sobre essa questão de justiça, hein, gente? Essa aqui vai ter muita pano para manga aqui. Mas é bom, legal. Eu achei que é produtiva as ideias vindo assim, porque a gente começa a refletir mesmo. Dúvidas? Aqui no chat não tem. Aqui no chat não tem. Legal, bacana. Bom, então... Giovana? Rogério, rapidinho, eu só queria comentar uma outra situação que eu vivenciei que aconteceu comigo mesmo, que é uma pessoa também na minha vida que tava inventando um monte de coisa e tava assim, deixando minha cabeça super confusa com o que eu tinha que fazer em relação a algumas amizades. E daí eu fui conversar com um guia e tal. Aí eu falei, o que que eu faço? Porque um fala uma coisa, outro fala outra. E daí o que ele me orientou é falar, deixa na mão das almas benditas. Você vai falar, essa pessoa não me faz bem. Eu quero que essa pessoa saia da minha vida, mas eu deixo na mão de vocês, das almas benditas. O que vocês quiserem fazer para que essa pessoa saia da minha vida, faça. Eu só não quero mais nada dela comigo. Ele falou, né? O guia falou, é sobre isso. Porque você não está desejando o mal para essa pessoa e você não está desejando, não está fazendo nada com as suas próprias mãos para que ela saia. Você está colocando nas mãos de boas almas, das almas benditas. Então, aí você não está desejando mal, você não está fazendo mal para ela. Você só não quer ela na sua vida, mas que a vida dela fique ótima. Sim, é isso aí. Você não desejou nada e não fez nenhum trabalho. Você se afastou da pessoa? Tá no processo, assim. Tá no processo de afastamento. É. E esse processo de afastamento, essa ação partiu de você ou dela? Muito mais de mim. As almas benditas estão trabalhando em você e não nela. Hum. Você entendeu? Porque o que elas não vai fazer? Ela não vai fazer nada que interfira nela, mas ela vai agir em você, já que você, no seu livre-arbítrio, você permitiu e pediu, quero me afastar, essas entidades não vão trabalhar nela, vão trabalhar em você. Sim. Para que você se afaste. E como está acontecendo. É o que você falou, o processo, aos poucos estou me afastando. É você que está se afastando. Sim. Entendeu? E isso daí é a mesma coisa, em formas diferentes, né? A gente acha que vai agir na pessoa. Não vai agir em você. Você vai ser despertada, né, para que se afaste dela. Exatamente. Bem, muito bem. Muito boa, muito produtiva a nossa aula aqui hoje. Não tem mais nenhum questionamento, nada? O Anderson colocou agora aqui, ditado antigo da minha bisavó. Quando o Exu abre uma porta, é um presente, mas quando fecha, podem ser dois. Exu, gente, nós vamos falar mais para frente dele, mas só para dar um spoilerzinho aqui, é uma entidade que trabalha diante da lei. Ela trabalha diante da lei. E ela traz dentro da lei, e a lei ela precisa ser dessa forma, o senso de justiça.
Muitas vezes a gente vai achar que Exu, pô, ele fez isso, pô, isso aqui não seria uma maldade, seria enquadrado como maldade? Não, ele age dentro da lei. Lei da ação e reação. E ele age. Ele age. O merecimento, você pode ter certeza que é dele mesmo. O ruim ou o bom, vai trazer. Exu nós vamos entender mais para frente, vocês vão compreender, que a gente chama que ele é amoral. Ele não é moral e ele não é imoral. Ele é amoral. Com A, prefixo A na frente. Justamente por isso, porque ele não quer avaliar, o seu peso de bondade ou o seu peso de crueldade. É a lei, eu vou cumprir e ponto final. Ele é o executor. Mais para frente nós vamos entender melhor sobre isso. Certo? Muito bem, Iris. Então vou pedir, na ausência aí da nossa Neidinha, que você então faça aí o encerramento da nossa aula dessa noite, por favor. Nós vamos, nesse instante, aproveitar um momento de descanso para que a gente possa elaborar todas as informações que aqui foram colocadas. A gente ter a consciência que muito de tudo que acontece em nossa vida tem muito a ver com a nossa energia, com a emanação da nossa energia, e que a gente possa estar abertas à sabedoria, à lucidez, ao discernimento, ter a serenidade das atitudes, das palavras, a gente poder conter as impulsividades, os rompantes. Eu acho que isso já é um grande caminho para que a gente possa trilhar um caminho mais de harmonia, de equilíbrio, que nós possamos, na força de Exu, que é nosso querido mensageiro do plano material, do plano divino, que ele possa nos fortalecer, que ele possa abrir nossos caminhos, nos trazendo proteção, nos trazendo lucidez para a melhor escolha dos nossos caminhos, que a gente possa olhar ao redor e ver quais são as energias das pessoas próximas a nós. Isso é um reflexo, é um espelho das nossas energias. Quem é que estamos escolhendo para estar próximo de nós? Que nós possamos nos firmar nos nossos anjos guardiões, para que abram nossos caminhos, abram nossos olhos, abram nosso coração, abram nossa mente para a sabedoria, para que essas energias possam ter via dupla, que a gente possa beneficiar, ser beneficiados, na tranquilidade da fé, na crença de que o melhor, mesmo com os obstáculos, vai nos acontecer, que nós possamos ter a paciência, a firmeza na caridade e o olhar, principalmente, nessa grande esperança, para que a gente possa evoluir gradativamente. Nós agradecemos aos nossos amigos espirituais aqui presentes, a gente tem uma alegria de fazer parte nessa egrégora maravilhosa de luz, e essa imagem que o Jorge colocou dessas luzes radiantes à nossa volta, elas existem, que nós possamos crer que elas habitam o nosso lar, nosso ser, nossa família, nos abençoando, dando esperança numa vida melhor para todos nós, que nós estejamos unidos e firmes nessa egrégora. Agradecemos, então, aos orixás, agradecemos ao Oxalá, aos mensageiros, agradecemos ao nosso querido irmão João da Mata, nosso irmão mais velho, que nos orienta, nos abençoa, nos dirige nesses trabalhos às segundas-feiras. Agradecemos ao Rogério, e agradecemos também a Maria Neide, que não está nesse momento, e que ela esteja amparada e protegida. E agradecemos a todos os irmãos e irmãs presentes aqui, que formam essa egrégora linda de luz, de paz, de harmonia, e que nós tenhamos essa noite abençoada de reflexão, de encaminhamento aos nossos corpos etéricos, às escolas que forem necessárias, e uma semana radiante,
feliz, equilibrada, e que a gente preste atenção nessas energias emanadas e recebidas. Axé para todos nós. Gratidão, gratidão, gratidão. Uma boa noite a todos. Que assim seja, assim será. Ótima noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, todos. Bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite.